Por que eu parei de comer carne? Será que comer carne é pecado? Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales, aqui a Bíblia Revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal. Que Deus te abençoe grandemente e hoje mais um vídeo muito interessante e também polêmico no canal. Porque eu, João Pedro Torales, parei de comer carne. Será que comer carne é pecado? E aí, o que você acha? Muito bem, eu quero aqui relatar brevemente porque eu parei de comer carne e depois eu quero fazer um pequeno estudo nas escrituras mostrando se comer carne é pecado ou se nós continuarmos a comer carne nesses últimos dias da humanidade é pecado. Vamos lá. Muito bem, eu era uma pessoa que gostava muito de comer carne, né? Entretanto, eu sempre tive um pouco de dó dos animais. E a carne também não me fazia tão bem, né? Muitas vezes a carne, ela me causava um pouco de problema no estômago, gastrite. E um dia eu resolvi parar de comer carne. Eu vi que não me fazia tão bem e eu já tinha dó dos animais. E eu comecei a ficar assim um pouco constrangido pelo Espírito Santo ao olhar para os animaizinhos, né? E também ao olhar para mim, vendo que não estava fazendo muito bem para mim. E eu disse, vou parar de comer carne. Teste difícil. Para quem gosta da carne, parar de comer carne não é fácil. A carne, ela tem um cheiro atraente, ela tem um gosto, ela é apetitosa, né? E eu parei por um período. Aí acabei voltando novamente. Passado mais um tempo, não estava tão bem no estômago, do estômago, também com muita dó dos animais e também percebia que não era a alimentação ideal de Deus para mim, os alimentos cárneos, né? E eu falei, orei a Deus e pedi mais uma vez, Senhor, eu quero parar de comer carne. Não quero mais comer. E aí fui para a segunda tentativa. E eu também fazia o curso, eu sou formado em educação física, e eu fazia um curso de educação física e tinha aula de anatomia. Nesta aula, a gente mexia com cadáveres. E aí quando eu mexi naquele cadáver, né, aquele cadáver, os tendões daquele cadáver, né, que a gente mexia no corpo humano mesmo ali, um corpo, né, no formol. E aí eu comecei, parecia muito com os frangos, né, que eu comia frito, franguinho frito. E aí eu comecei a ter um pouco mais de nojo. Então aí juntou três coisas. Dó dos animais, não me fazia tão bem, né? O meu estômago não aceitava muito bem o alimento carne. E também eu comecei a ter nojo. E por último, né, quatro coisas. E por último, eu via que não era a alimentação ideal de Deus. E aí eu decidi, falei, hoje vou parar de comer carne. Hoje fazem 13 anos que eu sou vegetariano, vamos dizer assim, né? Eu eliminei a carne do meu cardápio. É fácil? Não é fácil, né? Mas hoje, principalmente a carne vermelha, o frango, para mim eu não consigo mais nem... Quando eu olho no açougue, para mim é como que fosse um monte de cadáveres ali cortados e pendurados. O meu organismo, ele criou nojo da carne. E realmente não consigo nem sentir o cheiro da carne. Não gosto. Então, isto me levou a parar de comer carne. Mas, João Pedro, melhorou em você algumas coisas? Muito. Minha mente ficou muito melhor. Minhas tendências pecaminosas diminuíram demais.
Eu passei a ter o meu sistema aí cerebral muito rápido, eu consigo decorar mais textos bíblicos, eu tenho uma memória brilhante, muito mais brilhante do que quando eu comia carne, porque a carne intoxica, né? Eu não vou falar aqui do lado científico, outra hora eu posso falar, que eu estudo bastante sobre a carne também, né? Os malefícios da carne, mas me ajudou muito a hora que eu parei de comer carne. Eu era um rapaz bastante explosivo, né? Quando eu era jovem, bastante briguento. Melhorei muito, meu sistema aí nervoso central acalmou, né? Eu passei a ser mais passivo, passei a ser mais inteligente e eu comecei a ouvir mais a voz de Deus após eu eliminar a carne do meu cardápio. E passei num concurso público de professor, de quase 400 pessoas eu passei em 4º lugar. Por causa de uma questão eu não fiquei em primeiro, né? E eu já tinha tentado 3 vezes quando eu ainda comia carne. Depois que eu parei de comer carne, minha mente ficou muito boa. E eu consegui decorei as coisas com facilidade. E eu passei nesse concurso. Muito bem. Meu organismo melhorou, meu estômago melhorou, minha gastrite melhorou. Então eu vi que não precisava da carne e que ao parar de comer carne eu estava curando o meu corpo e também eu estava melhorando eu como pessoa. Eu tinha uma sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo maior, porque eu não ficava intoxicado mais igual antes. Eu comia carne, a carne fica 74 horas praticamente putrefando no organismo humano. Então, tudo isso me ajudou muito. Mas vamos lá para a parte bíblica. E Deus? É pecado? Deus proíbe comer carne? É pecado comer carne, João Pedro? É difícil de responder isso, porque se eu responder na lata, muitos vão dizer: João Pedro, você é extremista. João Pedro, você não sabe o que está falando. Deus liberou a carne. Então eu quero aqui trabalhar uns pontos e eu quero que você reflita e você me ajude a responder essa questão. Vamos lá? Qual foi o cardápio ideal de Deus para o homem? Qual foi? Vamos lá, Gênesis 1, verso 29. Olha o que diz. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Alimentação ideal de Deus. Alimentação vegetariana. Esta é a alimentação que Deus deu para o ser humano desde o princípio. Deus deu carne? Não. A alimentação carne não estava nos planos de Deus, assim como o pecado não estava nos planos de Deus. Entretanto, Deus sabia, mas nunca foi a vontade de Deus que o homem matasse os animais para comer e que o homem pecasse. Então, primeira resposta para você refletir. Eu não quero te induzir a nada, eu quero aqui mostrar o que a palavra de Deus fala e a minha experiência pessoal, para você avaliar, certo? Primeira verdade, Deus deu alimentação vegetariana como a alimentação ideal para o ser humano. Ponto. Vamos seguir adiante. Olha o que diz. Mas, irmão João Pedro, Levítico 11, Deus liberou a carne. Verdade? Sim, verdade. Deus liberou numa questão emergencial a carne. Esta é a minha visão. Não era ideal de Deus. O ideal de Deus, alimento vegetariano. Ideal de Deus, nunca que nenhum animal, criaturinhas de Deus, sejam mortos. Ok? Então, em Levítico 11, Deus libera a carne, faz separação da carne limpa e imundo. Pós o dilúvio, ficou aí muitos dias. A terra acabou com a vegetação. Então, a carne passou a fazer parte do cardápio. E também Deus disse: o homem viverá 120 anos. A carne também é um fator de encurtamento da vida do homem. Então Deus deu de uma maneira emergencial. E
Mas muito bem, era a vontade de Deus? Não era a vontade de Deus. Mas João Pedro, se não era a vontade de Deus, por que Deus deu? De forma emergencial. Envolvia uma circunstância. Reflita comigo. Era a vontade de Deus que o homem casasse com várias mulheres, a poligamia? Não. Mas Deus autorizou. Abraão tinha várias mulheres, né? Os servos de Deus, alguns aí, tinham várias mulheres no passado. Deus ficava alegre com isso? Não. Era um momento circunstancial que Deus tolerava a poligamia de Abraão, de Jacó, mas não era a vontade de Deus. De uma maneira emergencial, Deus tolerou a carne, matar os animais para comer, mas nunca foi a vontade de Deus. Estou fazendo um paralelo com a poligamia também, que não é a vontade de Deus, assim como o comer carne não é a vontade de Deus. Mas envolveu circunstâncias, ok? Vamos seguir adiante. Para você ver que não era a vontade de Deus, quando Deus foi dar alimento para o povo, Deus deu que alimento? Carne? Não. Deus deu o maná, o pão do céu. Vamos colocar assim, o pão vegetal, o pão do céu. O povo reclamou. Senhor, a gente quer carne, a gente está com saudade da carne, a gente quer carne. E Deus disse, meus filhos, eu salvei vocês, aqui é o alimento ideal para vocês. Em outras palavras, está aqui, ó, o maná. Esse alimento sustenta vocês. Durante 40 anos, vocês serão sustentados. Não queremos carne. Deus deu carne. Num só dia, se não me engano, morreu 185 mil pessoas. Era a vontade de Deus que o homem comesse carne? Não. Se fosse a vontade de Deus, Deus fazia chover carne do céu. Mas Deus fez chover o pão vegetal ou o maná do céu. Vamos analisando. Eu não quero aqui te responder na lata, mas eu quero que você vá pensando comigo, refletindo comigo, se o que eu estou falando é uma verdade ou é uma mentira, ok? Se tem respaldo bíblico ou não. Vamos seguir adiante. Jonas 4:11, olha que interessante. Jonas 4, verso 11. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas desculpa, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Deus tem compaixão dos animais? Sim. Os animais são criaturas de Deus. Deus falou, olha, eu não vou ter compaixão dessas pessoas? Será que você quer que eu queime essas pessoas, Jonas? Mas eu também não vou ter compaixão desses animais? Deus tem compaixão das suas criaturas. A morte não foi criada nem para o homem, nem para o animal. Então, eu vejo, em que sentido? Comer carne, quando você não tem opções, quando é teu único meio de alimento, Deus vai tolerar. Creio que você não está pecando. Mas você ter variedades de alimento, como Deus tem dado para nós, e você satisfazer o teu apetite matando os animais para comer, creio eu ser pecado. Veja bem, você tem alimento à vontade, mas você vai lá matar os animais para satisfazer o teu apetite. Na minha concepção, é pecado. Nesse sentido, se torna pecado. Nós estamos nos preparando para ir para onde? Para Canaã celestial. Nós temos Deus nos transforma aqui.
Ele vai nos glorificar na sua volta, mas não transformar o nosso caráter na sua volta. Repito, Deus vai glorificar os seus filhos, não transformar a gente. A transformação é aqui. A mudança no paladar é aqui. A mudança no olhar é aqui. A mudança na tua alimentação é aqui. Deus vai completar aquilo que você não consegue. Mas a transformação começa aqui. Estamos nos preparando para entrar na Canaã celestial. Na Canaã não haverá carne. Na Canaã ninguém vai matar um animal para comer, tirar uma vida. Então tu pode começar a praticar aqui. Estamos a um passo de entrar na nova terra. Então eu creio que esse é o momento da gente nos purificar. A purificação também é na alimentação. Que você possa refletir neste vídeo, orar a Deus e tomar algumas decisões. Eu repito, eu vou fazer mais 2 vídeos sobre a carne, numa ênfase um pouco mais crítico e também com o espírito de profecia. Por hoje é isso. Gostaria que tu refletisse e avaliasse. Estamos a um passo da Canaã celestial. Será que nós, pessoas carnívoras, matando animais, não tendo dó da criação de Deus, será que estão se preparando realmente? Amigo, tem muitos adventistas que se ele ficar um dia sem comer carne, ele fica no linguajar popular, fica doido. Ele quer carne todo dia. Ele quer churrasco. Ele não quer saber da criação de Deus, ele quer carne. E aí eu utilizo Levítico 11. Tá vendo? Deus liberou, então eu vou comer carne. Contextos e contextos. Se eu quiser pegar o contexto de Abraão e de Jacó, eu vou ter várias mulheres e ninguém pode falar nada para mim. Por quê? Abraão tinha, Jacó tinha, e aí? Mas eu tenho que entender o contexto que esses patriarcas estavam. Poligamia foi tolerada. Nunca aceita de coração. Carnes, alimento carne foi tolerado, mas nunca foi a vontade de Deus. Porque quando Deus foi questionado, Jesus quando foi questionado sobre a poligamia, o que ele falou? No princípio não era assim. Deus criou homem e mulher. Quero que você complete a frase para mim agora. No princípio o homem não comia carne. Deus criou vegetal para ele comer. Sim ou não? Sim. A vontade de Deus é o princípio. Temos que voltar para o Éden. E hoje é o dia. Gostou do vídeo? Quem sabe você ficou um pouco triste, né? Não sei, de repente você não tenha gostado tanto. Mas que Deus possa tocar o teu coração. E se você achou interessante essa mensagem, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, amigas, irmãos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Que Papai do Céu te abençoe grande e fique na paz do Senhor Jesus.